tudo bem? Vamos então começar? Que bom, pessoas vão chegando e depois a live vai ficar salva 24 horas e depois ela vai para o YouTube, tá bom? Pessoal, vamos falar de um assunto que está me alegrando muito, porque como as pessoas estão se interessando por ele, que é o tema das virtudes, que ficou desprestigiado por muitos anos. Sabe que eu fiz a faculdade de psicologia e nunca, em 5 anos de aulas diárias, eu ouvi falar sobre virtudes e vícios. Não se trabalhou isso num curso que versa sobre a pessoa, a educação, o desenvolvimento humano, a família. Veja que impressionante. E nos últimos tempos aí eu tenho feito pós-graduações, fiz 2, mas na última, que foi sobre o desenvolvimento pessoal e familiar, esse assunto veio à tona e estudamos assim com muita profundidade e abrangência. E de maneira geral eu vejo no Instagram que os pais, as mães principalmente, estão correndo atrás de mais conteúdo para educar os seus filhos nas virtudes. É um presente, é uma excelência total, assim, né? Porque os filhos têm que aprender, e eles vão ser melhores, eles vão estar mais realizados se eles aprenderem do seu pai e da sua mãe como ser virtuoso. É bom ser virtuoso, é gostoso, é um pouco difícil. Tem aí um quê de árduo, né? Mas é de uma grande valia, é de uma nobreza e é de uma relação ganha-ganha. A pessoa virtuosa é mais amada. Quem é mais amado? Vejam se não é amado o amável. A pessoa amável é amada, é querida, é procurada, é aceita, né? Isso para falar de uma virtude só, daquela da carismática, né? Da pessoa que ama. Então, o que as virtudes fazem de bom na gente? Regulam as nossas paixões. Porque a gente vem ao mundo com essa nossa fragilidade, com as debilidades que nós temos todos, né? Temos em comum, estamos no mesmo barco. A gente vem com essas debilidades que não sei vocês, com certeza vocês não, mas eu, Lélia, tenho uma preguiça para levantar de manhã que, meu Deus, assim, é doído levantar de manhã. Então, assim, eu sei que para outras pessoas também, para umas pessoas é mais difícil praticar umas virtudes do que praticar outras virtudes. Mas estamos todos no mesmo barco para nos superarmos e atingirmos gradativamente um grau máximo de virtudes, de excelência humana, até chegarmos na maturidade. Crescimento esse que não vai acabar jamais, nunca, 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 até morrer. O que faz muito bem para a nossa saúde mental. Por quê? Quando a gente corre atrás de se melhorar, ter um movimento para o auto-melhoramento, a gente não tem nem tempo de ficar triste, entendeu? Nem ansiosa. Não tem tempo para depressão. Essa depressão que eu digo que é exógena, que é aquela que eu tenho depressão porque eu não levo bem a minha vida. Eu não estou falando da depressão endógena, que é biológica. Então, gente, o que nós temos que mostrar para as crianças? Que as virtudes trazem uma felicidade, nada menos. Uma felicidade e uma felicidade já. Uma felicidade agora. Se eu estudo, eu tenho mais conhecimento, eu tiro boas notas, eu posso inclusive ajudar o meu irmão, o meu amigo, porque eu adquiri aquele conhecimento tal. Se eu chego no horário, eu pego a lição, a aula inteira, a palestra inteira. Se eu chego no horário, eu
posiciono para prestar mais atenção, tenho maior aproveitamento do conteúdo que tá sendo dado, enfim, isso fica em mim e eu posso utilizá-lo depois para minha própria vida ou para a vida de outras pessoas. Então, o que se ganha, e as crianças têm que saber, e os adolescentes também, que virtude é realização pessoal. Virtude não é um conceito antiquado, só porque foi muito falado lá pelo Aristóteles, que é antiguinho, o Aristóteles é um pouco antigo. E Platão e outros, né? E nos primeiros séculos. E eu não vi, Lélia, não sei vocês, não vi nos estudos que eu fiz, a não ser nesses últimos anos, esse tema. Então, na verdade, ele ficou muito em desuso. E o tema virtudes e vícios, então, ficaram desprestigiados. Se eles ficaram fora de questão, as crianças, as pessoas não foram educadas muito, né, de uma maneira mais consistente, na virtude e não no vício. Tá? Porque aí os pais se perderam. Temos umas décadas aí, desse primeiro século, já do século XX, né? Umas décadas que as pessoas estão educando tateando, tá? Por ensaio e erro. Muitos pais não têm um holofote, um caráter finalista, aonde eu quero chegar. Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei como me encaminhar para para que lugar, para que posição eu vou encaminhar os meus filhos. Então, os pais têm que ir mostrando desde muito pequenininhos, através do próprio exemplo, em primeiro lugar, e depois, o que eu acho que ajuda muito os pais ao educar e ao apresentar de uma forma atrativa a virtude, é eles falarem com entusiasmo, mostrarem, terem uma regularidade para falar sobre virtude. É um tema central da família que tem que estar no repertório verbal do pai e da mãe. Se não estiver no repertório verbal dos pais, vai ficar fugidio, vai ficar mais ou menos, né? E aí fica desvalorizado o tema que é de primeira linha. Tá, gente? Peguem isso, é de primeira linha. O que não é de primeira linha? Jogo de futebol, não é que seja errado, mas não é de primeira instância. Jogo de futebol, celular, smartphone, computador, time, política, comida, tá? Artistas, né? Tudo isso a gente fala muito na mesa do café, do almoço e do jantar, mas são assuntos muito secundários, tá? Então, e eles ficam em primeira mão, eles ficam no top da lista de assuntos. Então, é preciso inverter isto, e esses assuntos, que não é que para se deixar de falar, mas eles não estão em primeiro lugar, então eles têm que ser falados se der tempo. O fato é que esses encontros em família têm que ser muito preventivos, bastante preventivos, e às vezes alguns pais me perguntam, mas o que eu faço? Porque ele faz isso, ele não está fazendo tal coisa que eu pedi. Mas, gente, não é para a educação, não se baseia só em correção. A melhor educação, aquela que vocês vão ficassem tranquilas, né? É aquela que vocês vão educar preventivamente. Vão falar com o filho quando ele vai dormir, vão falar na mesa, vão falar em algum lugar da casa, em algum momento de diálogo, entendeu? Sobre o bem e o mal, o certo e o errado, o falso e o verdadeiro, o bonito e o feio. Embora essas categorias tenham os seus matizes, o que acontece é que nós trabalhamos, a vida tem esses dois polos e sempre teve e sempre vai ter. Então, como a criança é muito concreta, é importante se delinear esses conceitos através dessas duas vertentes. Feio, bonito, mentira, falso e mentiroso, falso e verdadeiro,
entendeu? Bem e mal, porque em última instância a vida se baseia nisso, apesar dos matizes. E criança é muito concreta. Isso, a Cris Riceto está falando, não é só correção, é prevenção. Então, a virtude tem que ser mostrada para os filhos de vocês como algo moderno, contemporâneo, de sucesso, entendeu? Vejam as empresas, vejam vocês as empresas. Quem nos últimos anos os empresários querem contratar? Tem-se muito dito o seguinte, a parte técnica ele vai aprender. Tá? Qualquer pessoa medianamente inteligente aprende uma função. Agora, a parte humana já não. Essa demora, essa vem lá do pai e da mãe, vem do berço, né? Então, o que as empresas querem? Pessoas de que tipo? Assertivas, que trabalham bem em equipe, que se comunicam bem, que sabem liderar, que respeitam os outros, que tem um bom relacionamento corporativo. Tudo isso inclui uma série de virtudes, entendeu? Então, isso só falando para vocês da parte profissional, tá? Então, assim, gente, a pessoa esforçada, a pessoa comprometida, essa é bem aceita numa empresa. Do contrário, não. Eventualmente, pode estar na lista dos desempregados as pessoas menos virtuosas. Não é só porque não tem emprego, coitado, não tem, o país o país está com seus problemas, não são leves, mas existem pessoas que estão à deriva do mundo empresarial, do mundo do trabalho, porque não têm as virtudes suficientes para estarem no ambiente empresarial, corporativo, né, no mercado, enfim. Aí, o pano de fundo da educação das virtudes, que de fato nós sabemos é árdua, não é assim não flui. O que flui pra gente é o contrário, é a falta de virtude. Veja, a gula, como é bom comer muito do que se gosta, como é bom dormir até tarde. Tem pessoas que adoram uma fofoca, falar e falar mal dos outros, né? Então, aquilo que é ruim vem por causa da nossa fragilidade, ela flui, salta. E nós, com as virtudes, fazemos o quê? A gente ordena, regula as nossas más tendências. Todos nós temos, e a criança pequena tem más tendências. A educação é aquela que vai de encontro às más tendências, suprime de alguma maneira, pelo menos minimiza, e fomenta e incentiva o melhor de cada criança. Porque cada criança também vem ao mundo com o seu melhor, com o seu pior e com o seu melhor. Às vezes os pais olham assustados para as crianças, né? Porque, meu Deus, mas assim, 2 anos, ela grita, uma mandona, terrível, a minha filha de 2 anos. Essa criança de 2 anos não entende nada da vida, mas quer tudo da vida, tá? É esperado, é normal, é um egocentrismo natural, né? Mas para vocês verem que tem essas tendências desordenadas, né? E a pessoa mal educada, mal adaptada na vida adulta é a pessoa que viveu sem a educação das virtudes. Ela não amadureceu. Ela não foi preparada através da educação a ser um adulto bom, virtuoso, como a gente chama, alguns filósofos chamam, com a vida boa. A vida boa, não é boa vida, é vida boa. O pano de fundo para conquistar a criança para as virtudes tem que ser alegre. Eu sempre falo isso, eu venho repetindo muito isso, porque criança é muito compatível com alegria. E as mães e os pais, às vezes, atarefados, né, cheio de cargas pela demanda da vida, não percebem isso. E as crianças percebem tudo o que os pais sentem, antes de perceber o que os pais falam ou fazem. Então, quando eu falo de atmosfera familiar, é a ambientação.
A ambientação tem que ser com as virtudes que os adultos têm que propor. O pai e a mãe tem que partir deles, né? Que já são formados. Então tem que ter a conquista das virtudes através da alegria, do entusiasmo. Tem que ser atraente porque a criança ganha. Ela foi boa com o amigo, ela ganhou um amigo a mais. Ela foi legal com outro amigo, ela ganhou outro amigo. Ela ajudou outro amigo, ela ganhou um terceiro amigo. Veja como ganha já, né? Não é que vai ganhar um dia, ganha agora. Então, a virtude tem que ser vista assim, gostosamente, apesar dela ser difícil. E vocês têm que mostrar o contraponto também, que o contraponto são os vícios. Os vícios dão em que resultado, né? Eu queria pedir para vocês olharem nos meus destaques, que tem lá exemplos. Eu acho que tem 2 destaques de exemplos, que eu andei colocando bastante aí nesses tempos atrás. E eu salvei nos destaques e estava dando uma olhadinha ali. E ali tem alguns que, assim, que são de comover até a gente, que é adulto. Vou dar alguns exemplos só para vocês ficarem mais entusiasmadas de tratar isso com os filhos. A autora de Harry Potter, que tinha o status de bilionária, nada menos, caiu no ranking porque ela faz doações muito generosas. Ela distribui milhões para entidades, né, de caridade. Tem uma menininha, não sei se tá aí a mãe da Malu, tá lá nos destaques. Aquela menininha transcendente, que tem acho que 7 anos, e ajuda em casa. Outro dia tem um exemplinho dela, que estava a mãe tentando fazer o irmãozinho dormir. Ele não conseguia, ela disse: mãe, já que ele não consegue dormir, vamos levantar e vamos limpar a casa. Pegou o aspirador, foi limpar e fez isso, fez aquilo, uma serviçal, entendeu? Tá lá. Outro, o médico que que executa mantas, não sei do que, de crochê, de fio, de linha, de não sei, de tricô, para crianças pobres. Roger Federer, não sei o que ele faz, dá R$1 milhão lá em comida para pessoas pobres da África. Martin Luther King, algumas frases que ele disse. E ela, adolescente é feliz por cuidar de família doente. Então, e tem outros muitos lá. Todos esses são temas, são ilustrações, são situações gráficas que vocês podem mostrar para as crianças. Põe esse assunto na mesa, gente. Em vez de falar do último modelo do smartphone, do time que ganhou e que perdeu, da situação política, do vizinho, da quarentena, não falem tanto mais em quarentena, né? Dignifique um pouco esse tempo mais, tá? Porque as crianças pedem isso. Só que a gente os adultos às vezes têm uma inibição. É falta de costume, de hábito, de falar coisas corriqueiras. Como nós temos essa mania de falar coisas corriqueiras, é impressionante. Então nós temos que elevar os assuntos, entendeu, gente? Dar critérios nobres para eles. Está faltando isso, grandeza nas conversas, nos diálogos, no encaminhamento, né, da educação, através desses exemplos. Virtude nunca foi conceito teórico. Não é para ser. Existe um conceito teórico porque existem pessoas que vivem aquelas virtudes. Vivem, praticam, né, são virtuosas. E as crianças são muito inteligentes, né? Vocês sabem disso, são muito inteligentes. A gente tem que educar o que delas? A inteligência que está ali dentro delas. Então elas não têm que obedecer, têm que levantar, têm que ajudar, têm que fazer, tem que acontecer, porque sim, é uma regra da casa, é uma norma da família. Isso é muito pobre. Elas têm que obedecer, elas têm que fazer coisas boas, porque elas são capazes. Põe entusiasmo nessas crianças. Elas têm que se desenvolver. É bom para elas. Elas são grandiosas. Elas vão contribuir com o mundo quando crescerem. No espaço onde elas viverem, elas vão ajudar muito, né? Vão ajudar pessoas frágeis, grupos frágeis, cada um na sua área de missão ou de profissão. Então, é importantíssimo dizer para elas por quê
tem que ser sincero, falar a verdade? Por que tem que ser leal? Por que é importante ser alegre com as pessoas e sorrir até mesmo sem ter vontade de sorrir? E outras coisas mais, tá? Educar a inteligência, dar bases, dar fundamentos. Se vocês dão fundamentos, tá, entra, faz sentido. A vivência de virtudes, que é um pouco árdua, tem que fazer sentido. E educando a inteligência, vocês educam a moral. E educando a moral de uma maneira afetiva, elas acoplam a afetividade. Então, inteligência, afetividade e vontade. Daí, até dá uma certa vontade de fazer o melhor. Porque eu vou ganhar também o melhor. Eu vou proporcionar o melhor para os outros e para mim também. É uma relação ganha-ganha. E a criança, então, tem que saber por quê. Inclusive, para educar mais ainda a inteligência, é importante não só vocês falarem. Não é para dar discurso de moral. Entendeu? Não, é assim por causa disso, por causa daquilo, explica, até eles ficam assim, prestam atenção, mas eles têm que participar da discussão. Vitor, o que você acha, Vitor, esse adolescente aqui que foi... Nossa, ele fica cuidando da família doente, ele ainda é feliz, né? O que será? O que passa dentro? O que você acha, Vitor, que passa na mente dele quando ele tem essa reação diante da família, né? É trabalhoso cuidar de pessoas doentes, né? Ô Maria Tereza, você viu o Federer? Tudo bem que ele é rico, mas dá milhões para outras pessoas, Maria Tereza? O que você acha disso? Façam as crianças falarem deles mesmos e darem as suas opiniões, as suas contribuições morais, afetivas, intelectuais. Quando a criança fala, ela entra na questão. Quando ela só ouve, ela é mais passiva. E vocês têm que dinamizar a educação. Olha aqui a Rita, estamos tão no automático que só aplicamos educação corretiva. Exatamente. É isso que eu quero alertar vocês de fazerem o contrário, porque senão as mães ficam desesperadas na frente das crianças em crise de desobediência, em crise de oposição, né? E não sabe o que fazer no momento. Mas a experiência tem mostrado, e eu tenho orientado muito as mães, de que tratem tudo antes. Tá, vai sair, vai no supermercado com a criança de 2 anos e meio, pensa. Ela pode chegar lá e fazer um escândalo, porque que é o negócio, vocês sabem disso, mas um super escândalo, né? E vocês não sabem o que fazer. Experimentem falar para ela antes. Olha, nós vamos no supermercado e você vai poder comprar uma coisa com esse dinheiro aqui, R$2. Se for até R$2, você compra, senão não. E só isso com R$2. Ou hoje não vai dar para comprar, tá, filho? Um outro dia, quem sabe, hoje nós não vamos comprar. Entendeu? Porque não dá, o dinheiro não dá, é isso que tem. Mas nós vamos passear, você vai ajudar a mamãe, vai ser muito legal. Mas, filho, tá entendendo? Hoje não vai dar para comprar, tá? Olha pra mamãe, você tá entendendo? Isso tem uma fixação cognitiva que prepara a criança para essa frustração, né? Aqui tem gente pedindo, sim, a live vai ficar salva. Eu quero, aliás, salvar todas as lives. Então, esses grandes motivos ajudam a criança a aderir a todos os conceitos bons, né? E aí, quais são os aspectos a se considerar na prática? Na prática, toda virtude, todas, tem que você executar, Não pode só falar, tem que executar, né? Tem que fazer. Então, a criança tem que ser levada a fazer, tá bom? Depois, tem que ser para qualquer pessoa. Não é se essa é simpática, eu gosto, essa não. Essa sim, essa não. Não dá. Tem que ser virtuoso para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Outro, tem que ser uma virtude desinteressada. Eu faço porque eu quero ser generosa, eu quero abrir o meu coração. Eu quero ajudar, quero colaborar. Então, eu não preciso esperar nada em troca, mas vai vir.
Porque o benefício, tudo que é benefício é uma relação de ganha e ganha, né? Já a satisfação de fazer o bem já é um ganho. E ainda, eventualmente, pode ser que a pessoa para quem eu fiz o bem vai me retornar de alguma maneira, vai ser grata, vai fazer outro ato de generosidade para mim. As crianças têm que saber disso, tá? E também com dedicação e alegria. Total desprendimento. É a minha disponibilidade pessoal integral, que eu me disponho. Então, essas crianças vão... Tá tudo bem aí? Tava reconectando aqui, né? E aí, gente, tem que repetir os conceitos sempre com uma certa frequência de maneira criativa. Claro que vocês não vão pegar uma frase e bater uma frase só. Tem que ser um pouco como professor. Eu estava vendo outro dia que como os pais têm que ser como professores. Então, gente, eu vou pegar aqui a bateria, só um pouquinho. Então, os pais têm que ser muito criativos, né? Repetir, mas repetir de maneira criativa. Pode usar exemplos de livros, de filmes, de pessoas que conhecem, dos próprios filhos, né? Exemplos dos pais, da vivência dos pais. Tá travando? Como é que tá aí pra mim? Tá aparecendo bem aqui. Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Bom, daí vocês têm que aproveitar todas as situações para dar critério. Tá tudo bem, a Lívia falou. Para dar critério. O critério segundo os princípios mais elevados que vocês conhecem, tá? As crianças precisam de grandeza. Não é para falar só de patinho, bonitinho, guiguidinho e filhinho, tá? As crianças entendem toda a grandeza humana. Todo o rol de virtudes que existem, as crianças sacam, captam, entendeu? É possível o entendimento, chega no coração delas. Tá faltando a nossa parte de adultos, de fazer proposições disso, né? Com frequência e com criatividade. Ai, alguém disse que tá travado para ele, o Bonaf, DS Bonaf. Bom... e aí, o que dá para aproveitar? Por exemplo, um dos filhos sofreu uma injustiça do amigo no colégio. Esse assunto pode ser pautado na mesa e falado entre todos, ou depois do jantar, ou os problemas sociais que acontecem no mundo, a pobreza, a falta de cultura, as doenças, enfim, todos os problemas sociais que existem, né? A falta de valores ou não, o uso dos valores em algumas sociedades, né? Todas essas questões humanas grandiosas são pauta para conversas. E aí é preciso o quê? Conversar individualmente. Cada um da família, tem o pai, tem a mãe, ali tem 3 filhos, 4 filhos. Essas 5 ou 6 pessoas têm 1 ou 2 defeitos dominantes, os filhos têm, os pais têm. Todos vão trabalhar o seu defeito dominante. E a virtude que a cada pessoa já tem, de acordo com o seu temperamento, com o seu estilo, com o seu jeito de ser, tem que ser levado ao conhecimento de todos. Porque essas virtudes têm que ser badaladas. Criança precisa receber, temos que badalar as qualidades, as competências delas, porque elas funcionam muito pelo reforçamento positivo. Mas elas têm que saber a verdade. E a verdade é que elas têm 2, 3, 4 qualidades maravilhosas que têm que ser nomeadas. Não adianta ter. Às vezes eu vejo que as mães falam para mim, falam para os meus, nossa, o meu mais velho é de uma generosidade que me encanta. Mas você já falou para ele? Não, nunca falei. Tem 8 anos. Ele deve ser generoso, ter demonstrado generosidade desde 3, entendeu? Nunca falou. Ela admira, mas ele não sabe que ele a admira. E essas palavras têm que ser faladas mesmo, porque criança é concreta, por isso. Criança as coisas têm que ser conceituais, tem que ter clareza. Então, o João Vitor, ele é esforçado.
A Maria Teresa, ela é sensível, ela tem compaixão dos outros, tá? Então essas virtudes de cada um, todo mundo tem que conhecer na família. Os defeitos, não necessariamente os pais ajudam os filhos a minimizar os seus defeitos, né? Por exemplo, dá para aproveitar uma conversa sobre amizade. O que se pode falar de amizade? Que ela é desinteressada, que eles podem ouvir os amigos falarem até o fim, que não são só eles que falam, que eles têm que prestar atenção também quando os amigos estão contando alguma coisa, que eles têm que ceder de vez em quando, não ceder todas as vezes, mas ceder eventualmente, né? Que eles têm que entender, que eles têm que aconselhar. Ou sobre a flexibilidade, por exemplo, por esse assunto hoje a conversa vai ser sobre essa virtude, a flexibilidade. O que se fala sobre isso? A flexibilidade é de uma pessoa que não pode ser teimosa, obtusa, radical, fixada. Isso eu estou falando para vocês falarem com criança e com adolescente, mas eu sei que alguns pais são assim, né? Essa é a grandeza de ser pai e mãe. É uma grande oportunidade para se melhorar como pessoa por causa do amor a eles. Porque a minha responsabilidade para com eles é o meu legado. O meu legado é educar os meus filhos, colocá-los no mundo e morrer em paz um dia. Porque eu eduquei, né? Flexibilidade, então, é um comportamento adaptado, né, que tem que ser jeitosa, a outra pessoa pensa exatamente o contrário, e eu não vou me opor frontalmente. Então, vejam vocês que é um processo de ensino-aprendizagem. Tá? O outro filho dá uma opinião sobre isso porque já viu alguém inflexível, o outro já viu alguém flexível. Eles têm que aprender o que é esses conceitos. Gente, nem que para isso vocês precisam sair estudando. A editora Quadrante tem vários livros de virtudes. E eu esqueci a outra editora, que eu vou pôr então nos stories, eu esqueci. Que dá para comprar livros sem medo. Porque muitas editoras, infelizmente, têm um conteúdo que não é sugerível, né? Entendeu? Bom, outra coisa é lembrar sempre, a família é a primeiríssima escola de virtudes. Sim, a escola vai ensinar? Vai. Ah, ele vai lá na família do amigo, ele vai aprender? Ele vai. Ah, vai. Na internet vai, quando é conteúdo bom vai aprender. Mas a família é a primeira, onde as coisas ficam, permanecem, se fixam para sempre. Vocês conseguem se lembrar de situações que vocês viveram, que os pais ensinaram, ou que vocês presenciaram e nunca mais esqueceram? Eu tenho várias de virtudes na minha família, graças a Deus, né? Bom, e aí os pais colocam os temas, dão os exemplos, todos avaliam, o que é importante, e os pais têm que ser envolventes. Sabe pai chato? Não sei se vocês conhecem algum. Pai chato que fala pouco, fala sério demais, dá uma explicação formal, protocolar e acha que cumpriu a sua missão. Isso não atinge, isso não ensina, não educa, entendeu? Pai e mãe tem que envolver a afetividade. A moral tem que ser toda envolvida em afetividade, senão não pega para a criança, não é conceitual, não é intelectual, não é racional, tá? Por isso que eu digo de exemplos concretos, práticos, dos outros, do momento, da atualidade, do passado, tá bom? Com previsões para o futuro, né? Então, o que eu vejo é que muitas mães e pais estão, assim, eu acho excelente, porque vocês estão procurando, eu vejo na internet as perguntas que vocês fazem, as lives que vocês fazem de tudo para assistir, é perfeito, sensacional, porque nós estamos num momento de crise de conceitos, faz um tempo que nós estamos nesse momento, crise de conceito, de autoridade, de valores, né? Então vocês estão procurando, é ótimo, e tem muita gente boa dizendo coisas lindas e verdadeiras, né, por aí. Mas o que eu tenho visto é que, embora vocês queiram saber, tenham boas intenções, me parece que uma das dificuldades está não no que, mas no como, né? No
como nosso de cada dia, no formato. O formato da relação para explicar, para educar, para formar. Então eu diria que o como para a criança que pega é entusiasmo pela virtude, tudo de bom que ela traz, todos os resultados favoráveis, criatividade, porque se explica de várias maneiras e se mostra com muitos exemplos, e regularidade. Porque às vezes os pais falam lá, mas eu conversei com ele. Quando? Deixa eu ver, em 1900, acho que 1900 e... Não, foi perto de 1999. Entendeu? Então, assim, fala muito pouco. Todo esse rol de coisas, de mundanices, de coisas secundárias, né? E assim, sem valor, tomam a frente desses temas. Daí não vai. Daí demora para ir. Aí isso fica muito enfraquecido. Chega a pouco. A criança não consegue embarcar na ideia, nos conceitos. Ela não consegue aderir. E é como se num colégio fosse uma aula de uma vez por mês, né? E qual é o entusiasmo, né? O incentivo para uma coisa que é pouco regular. Outra coisa é que vocês têm que ter plano de ação para cada filho em relação às virtudes, né? Então, olha, o Pedro... Tá? Eu tô vendo ele muito egoísta, hein? Aí você vai falar com o teu marido, o pai fala com a mãe. Você não vê que o Pedro tá muito egoísta, apegado, não empresta, não cede, não dá, tá? Plano de ação com o Pedro, melhorar o egoísmo. Emprestar, se doar, ajudar, né? Colaborar, né? A Laura, ela tá desobediente, ou ela tá chorona, muito chorona, o outro tá preguiçoso. Peguem esse defeito, um defeito, e vão atrás de conversar com eles, tete a tete, ao pé do ouvido, a dois. Isso não se conversa em família. Isso se instrui, se sensibiliza, para a criança ir se dessensibilizando em relação a um caráter, a um problema que ela possa estar tendo no desenvolvimento. Tá? É algo ruim, mas só que ela tem 3 ou 4 outras características admiráveis. E quais? Ela tem que saber o nome. Isso e aquilo. Mas pegue só uma, ela tem 3 também, mas pegue só uma e vamos desenvolver no sentido contrário, no contraponto. Bom, o pano de fundo, os sentimentos de vocês dão mais eficácia do que as palavras ou os atos. Pasmem. Dão mais eficácia. Hoje estava uma pessoa me contando de um probleminha que a mãe teve, ficou preocupada, nervosa, muito nervosa. Claro, a filha não dormiu, tudo planinho que ela estava fazendo da filha dormir sozinha, blá, 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 foi por água abaixo. E ela me disse, será que é porque eu estava muito nervosa? Sim, não, nenhuma dúvida. Uma mãe bem nervosa, bem aflita, bem ansiosa, bem angustiada, pronto, gente, tudo que fala. A criança tá ali sorvendo o sentimento, não as palavras, tá? Ela nem entende bem as palavras, não entra na cognição, acho que eu já disse isso, né? Bom, e aí esses sentimentos dão eficácia, mas pode ter certeza, pai alegre, pai entusiasmado, mãe animada, vamos lá, vai todo mundo levantar às 6 horas da manhã, vamos lá, vamos ajudar fulano de tal, vamos lá ajudar a limpar, ajudar a avó, que a avó tá doente, não tem uma pessoa no momento, vamos todo mundo ajudar, cada um vai fazer o quê, né? Então, os irmãos têm que se ajudar, não coloque muito trabalhos individuais, cada um é super responsável por uma ala da casa. Não é assim. Pode ser assim também, mas tem que trabalhar para todos. A casa de todos, eu não vou arrumar o meu quarto, né? O meu armário, as minhas coisas, os meus brinquedos, né? Nós vamos ajeitar a casa para todos, organizar para todos, cozinhar para todos, aspirar para todos, tá bom? Então, aí o que acontece? Se a criança vê sentido, ela vai aderir, porque ela vê assim,
tem razão. A Yasmin tá pedindo para deixar a live salva. Vou deixar. Perdeu o começo, vou deixar salva. Então, assim, essa vontade de se esforçar se ameniza. Qual é o resultado? Qual é, afinal, o resultado final? A criança vai ganhar em uma vida plena. Nada menos a plenitude da felicidade, o maior bem-estar. Virtude é isso. Vício é o contrário. Vício é tristeza, desânimo, falta de sucesso, de êxito, não conquista as coisas, não conquista as pessoas. Então, essa trama toda de vício e de virtude, com ênfase em virtudes, tem que ser programada, apresentada assim, em alto e bom som para os filhos, né? E de uma maneira constante. Então, gente, sabe que eu tenho um exemplinho aqui para contar de uma pessoa que eu perguntei assim, uma pessoa muito maravilhosa que eu conheci uma vez, e eu disse assim, nossa, a fulana, não sei nem se foi tão bom o comentário, fulana e fulana, que são irmãs, são um pouco irritadas, né? Elas são mais impacientes, mas a outra, a terceira irmã, nossa, que nível, né, de maturidade, que encanto, que cordialidade, que grandeza de alma. Daí alguém me falou assim, você não sabe o que ela era. Ela era terrível, era intragável. E foi se transformando, de virtude em virtude, de passo em passo, gradualmente, foi se elevando na vida para ser o quê? Uma pessoa da mais alta dignidade, uma pessoa convivível, assim, agradável, sabe? Que dá vontade de estar perto, cheia, esparramava virtudes, né? Encantamento, e era uma pessoa sofrível um tempo antes. Então, toda pessoa se transforma, vamos ter esperança. Se você tem filhos adolescentes, jovens, já cresceram, não faz mal. Por quê? O cérebro é plástico e toda pessoa é reabilitável. Todas as pessoas, um dia, se ela quiser, se ela aproveitar as aprendizagens, ela pode ser uma pessoa de mais alto gabarito. Se vocês têm filhos pequenos, vocês já vão formando nesse caminho, tá? É bem mais fácil formar filhos pequenos. A partir de que idade? A partir de 2 dias. A partir de 2 dias já dá para começar a formar, né? Então é isso, constância no bem e caráter finalista. Ter o caráter finalista. Como eu escrevi outro dia aqui, você está escovando os dentes, aprendendo, ensinando a letra M, você está fazendo qualquer coisa pequenininha, irrelevante, aparentemente intranscendente, não faz mal. Você está educando um homem ou uma mulher, né? Porque por trás dessas pequenas coisas tem grandes virtudes. Nossa, tem muitas virtudes. O dia a dia é uma grande oportunidade, é um jardim, como é que a gente fala? Esqueci. Aquele que tem probabilidade de crescer as flores, né? Então é isso, gente. Vamos conversando aqui pela nossa sala de estar do Instagram, tá? Eu vou salvar essa live. Você indica algum livro para ajudar nessa formação das virtudes para os filhos? A editora Quadrante tem vários livros de virtudes em educação. Editora Quadrante, marquem aí. E também uma outra que eu esqueci o nome e que eu vou pôr no story para vocês, tá bom? Então tá, era isso. Esse é o recado que eu tinha. Vamos ver se a gente faz uma live semanal, porque muito me interessa ajudar vocês. E eu tô gostando que vocês estão gostando, que vocês estão procurando, vocês estão perguntando, enfim, vocês estão assistindo. Muito obrigada. Jardim fértil, isso mesmo, Ana Paulinha, jardim fértil. Toda criança, toda pessoa, cada bebê é um jardim muito fértil. Vamos lá então, né, gente, nessa missão transcendente, tá bom? Com muito ânimo, hein? Muito ânimo, porque você não tá sozinha. Se vocês precisarem de mim, eu estou aqui e eu tenho certeza que vocês têm outras relações muito significativas que podem ajudar, né? Grande abraço, tudo de bom, hein? Tchau!